Recebi a seguinte pergunta: Carol, se você estivesse começando a investir hoje no mercado americano, que ativo você compraria? Nossa, essa pergunta foi demais. E eu vou contar para vocês aqui que eu compraria dois ativos se eu estivesse começando a investir hoje. Eu vou mostrar o porquê. E é claro, esse canal aqui, repleto de coisa boa para você. Faz o seguinte: se você gosta desse conteúdo, clica aí no like, deixa seu like e compartilha aí com as pessoas que você ama, porque aí a gente vai crescer a nossa comunidade aqui e também vai ajudar outras pessoas a fazerem seu dinheiro trabalhar por elas enquanto elas dormem. Essa é a ideia de investimento. E aí eu separei aqui dois ativos, vou compartilhar o gráfico aqui com vocês. Bora pro gráfico para a gente falar um pouquinho deles. E o primeiro deles é o SPHD. Então, se você está começando a investir no mercado americano, qual que é a ideia? É você ter uma corretora que te dê acesso ao mercado americano. E aí você pode fazer isso através de várias, né? Tem inclusive bancos digitais que já oferecem isso, como o Banco Inter, o C6, a XP. Você faz através de corretoras especializadas só no mercado americano. Tem um mar de possibilidades aí para você. O que que você vai fazer? Fazer aí uma transferência da sua conta corrente para a sua conta da corretora e transformar esse dinheiro aí automaticamente em dólar, né, fazendo o câmbio e tendo acesso ao mercado americano. Quando você tiver isso na palma da sua mão, aplicativo, hoje é muito simples, né, a gente começar a investir, você vai digitar aí, por exemplo, SPHD, que é esse investimento aqui que eu estou mostrando para vocês. Por quê? Você vai conhecer um pouquinho mais dele. E o SPHD, por que que eu investiria nele hoje se eu estivesse começando? Dois motivos. O primeiro deles, ele investe ele é um ETF, e aí se você não sabe o que é um ETF, tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição para você entender de forma descomplicada, mas basicamente o ETF ele investe em vários ativos, né? Você tem acesso aí comprando uma única cota, você tem acesso a várias empresas. E nesse caso do SPHD, ele investe em empresas do S&P 500. S&P 500 é o índice que manda no mundo, né? Comporta aí as 500 principais empresas do mundo. E esse específico, o Invesco, que é o ETF que eu estou mostrando aqui na tela para vocês, ele investe em empresas do S&P 500 com baixa volatilidade e alta distribuição de dividendos. Então, junta aí o melhor dos dois mundos, né? Ou seja, menor volatilidade, ou seja, oscila menos, né? Significa aí, no longo prazo, menos potencial de queda, quando você tem um declínio mais brusco aí do mercado, e alta distribuição de dividendos, ou seja, ele paga mais dividendos do que as outras empresas. Então, obviamente que a gente pegando aqui no gráfico, se você parar para analisar aqui o gráfico mensal dele, a gente tem desde o início, e aí a gente desconta, né? Desconta aqui, entre aspas, a época da pandemia, que foi que a gente viveu aqui a crise do coronavírus, e aí a gente viu todos os mercados despencando. 2020 foi realmente um ano excepcional, mas se a gente pega para analisar aqui o contexto geral e pegando o gráfico mensal para analisar, a gente tem aí um gráfico ascendente, né? E o que é muito bom. E aí, a gente analisando aqui o gráfico diário, o que que a gente tem? A gente tem um fundo mais alto do que o fundo anterior. Então, além de todos esses fundamentos que eu falei para vocês aqui do ativo, que seria interessante você colocar na sua carteira, tecnicamente falando, então, olhando para o gráfico, Charles Dow ficaria feliz se ele olhasse esse gráfico aqui, né? Porque realmente a gente tem aqui um fundo mais alto do que o fundo anterior, como vocês podem analisar, e isso é uma formação de um pivô de alta. Então a tendência aqui é que agora ele retoma esse movimento aqui para cima. Mas independente disso, o que que você tem com esse ativo? Comprando a cota dele, 41,35, que hoje, né, a cotação atual dele, você tem pagamentos de dividendos na sua conta. O que que significa isso? Todos os meses ali você vai receber uma porcentagem disso na sua conta. E o que que você vai fazer com esses dividendos que você receber? Você pode tanto sacar esse dinheiro, porque ele é seu, quanto você pode reinvestir. Eu acho essa ideia do reinvestimento um pouco mais inteligente nesse momento que a gente está construindo aí o nosso patrimônio.
E o segundo ativo que eu preparei para vocês aqui hoje para a gente falar um pouquinho dele é o O, letra O. Você só vai digitar a letra O para você acessar o gráfico dele, que é o Realty Income. E o que que significa o Realty Income? Ele é um REIT, ele é uma categoria de investimento diferente do ETF. O ETF, como eu já falei para vocês, vocês já entenderam. O REIT, ele é como um fundo imobiliário. Então, se você já tem familiaridade com os fundos imobiliários no Brasil, nos Estados Unidos, então, aí é que vai ser moleza para você investir. Então, ele é um REIT, Real Estate Investment Trust. Então, ele investe aí, administra imóveis, né? Basicamente isso. E por que que eu separei exatamente esse aqui? Se eu tivesse começando a investir hoje, eu investiria nele, porque é um REIT que paga dividendos mensais ininterruptos, gente, desde 1969. Eu não estava nem aqui. E eu acho que a maioria de vocês também não. Mas ele já pagava dividendos. E o que que significa isso? Que é uma empresa sólida, né? Que você realmente ali tem essa tranquilidade, essa segurança de investir. Obviamente que eu estou falando aqui de renda variável, a gente não está prometendo aqui nenhum tipo de garantia nem nada disso. Você escolher esses investimentos que têm um histórico muito bom e principalmente de pagamento de dividendos, faz com que a sua carteira ela seja também mais sólida. E aí você vai fazer o quê? De forma inteligente. Você vai colocar o seu dinheiro em determinados ativos que vão, além de valorizar, como foi o caso aqui que eu mostrei para vocês do SPHD, no longo prazo, ele está muito valorizado a cota dele. Além dessa valorização que a gente tem no primeiro momento, você tem um segundo bônus, digamos assim, que é o pagamento de dividendos. Então, e é interessante porque o REIT, né, é uma empresa que foi fundada em 1969 por uma equipe formada pelo marido e pela mulher. Eu achei muito legal essa história. Depois vocês pesquisem um pouquinho mais sobre ele. Mas a ideia é a gente pegar aqui no gráfico e ver que ele está fazendo também o mesmo movimento que o S&P, SPHD. Ó, por quê? Porque eu tenho aqui um fundo mais alto do que o fundo anterior que estava ali, desculpa, na região dos 55 e agora ele está fazendo ali um fundo na região dos 58. Por que que eu estou mostrando esse gráfico aqui para vocês, gente? Como eu falei, análise técnica. Se a gente pegar o gráfico mensal, olha só, olha que bonito. Olha que bacana. Então, eu tenho aqui, plotado na minha tela, um gráfico desde 1995, em que ele tem uma linha ascendente, como a gente pode ver, uma LTA muito bem definida desde o início dele aqui no gráfico, obviamente. A gente teve, claro, movimentos aqui bruscos, né, lá para março de 2020, como foi aí, todo mundo acompanhou o movimento da loucura da pandemia quando eclodiu aí o coronavírus no mundo, e aí os mercados refletiram tudo isso, e depois a gente continua vendo esse movimento aí para cima. Esse é o gráfico mensal, e aí eu pego o diário aqui, e o que que acontece, gente? Independente desse gráfico tá bem bonito, como eu falei para vocês, a gente tem aí o pagamento de dividendos mensais. Então, cota 59,79. Você pode comprar uma cota, 10 cotas, 200 cotas, quantas vocês quiserem aí alocar no seu capital, porque esse dinheiro que você investe e ao longo do tempo você vai fazendo preço médio nele, esse dinheiro vai voltar para você em forma de dividendos, né, pagamento de dividendos mensais e, obviamente, com uma possível valorização dessa cota. Qual que é a ideia, então, de você formar esse seu patrimônio em dólar, né? Valorização da moeda, você vai investir no maior mercado do mundo, que é o mercado americano, você vai ter aí uma renda passiva, né, em dólar, caindo aí na sua conta todos os meses, e você vai construir aí esse seu patrimônio de uma forma muito mais inteligente. Então, se eu fosse começar hoje a investir no mercado americano, eu começaria minha carteira com esses dois ativos de uma forma aí inteligente, construindo essa reserva e principalmente essa renda passiva. Galera,
Acho que eu respondi aqui a pergunta. Obviamente, não fiz isso só para a pessoa, fiz isso para todo mundo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E se vocês tiverem aqui mais algum que vocês gostem, comenta aqui embaixo para eu saber também. Grande beijo, até o próximo vídeo.